Então, esse vídeo tem por objetivo, né, falar um pouco mais sobre circuitos elétricos. Nós vamos estar fazendo a correção do glossário de Ciências da Natureza com os alunos, então, do 8º ano A e 8º B. Número 1. Complete o glossário de ciências abaixo, com a melhor definição encontrada nos vídeos e exemplos para cada termo. Então, vocês teriam que buscar a definição e dar exemplos. Então, aqui a gente precisa dar a definição de cada um dos termos e dar exemplos. Bom, primeiro termo, circuito elétrico. O que é um circuito elétrico? O circuito elétrico é uma ligação de elementos como geradores, receptores, resistores, capacitores, interruptores, feita por meio de fios condutores, formando um caminho fechado, no qual circula a corrente elétrica. Então, essa é a definição para circuito elétrico, que você pode colocar aí no seu caderno. Você pode simplificar, colocando que é uma ligação de elementos do circuito elétrico por meio de fios condutores, formando um caminho fechado no qual circula a corrente elétrica. Você pode simplificar dessa forma ou colocar a definição completa. Bom, tá aí o desenho de um circuito elétrico. Como eu falei para vocês, o circuito elétrico é um caminho fechado para a corrente elétrica, onde eu vou estar conectando por fios condutores, alguns elementos do meu circuito elétrico. Olha, nesse circuito elétrico aqui, observe que aqui nesses fios vai estar ocorrendo a passagem da corrente elétrica. E para esse circuito elétrico eu tenho um gerador que vai produzir a corrente elétrica. Eu tenho um resistor, que é aquele que vai transformar a energia elétrica em calor, e eu tenho um interruptor ou uma chave que vai abrir ou fechar esse circuito elétrico. Mas o que é um circuito elétrico? É esse caminho fechado para a corrente elétrica, que vai sair daqui e passar pelos meus aparelhos. Letra B. Na letra B, ele pede elementos de um circuito elétrico, resistores. Nós vamos encontrar vários elementos do circuito elétrico, né? O primeiro que nós vamos falar são os resistores. Gente, resistores estão sempre associados à transformação da energia elétrica em energia térmica. Ou seja, são os aparelhos que nós temos na nossa casa que gastam energia elétrica para transformá-la em calor. Então, resistores são os elementos de um circuito que possuem a função de transformar energia elétrica em energia térmica, em calor. São dispositivos usados principalmente para o aquecimento, como o chuveiro elétrico, a sanduicheira, a chapinha. E eu coloquei aqui mais alguns exemplos para vocês. Lembrem-se, a principal característica de um resistor é transformar a energia elétrica em calor. O chuveiro da sua casa aquece a água? Aquece. Então, o chuveiro, ele é um exemplo de um aparelho que a gente vai classificar como resistor. Quem nunca ouviu aquela expressão assim, o chuveiro queimou? Não, a resistência do chuveiro queimou. Vamos trocar a resistência ao invés de trocar o chuveiro. Então, o chuveiro é um exemplo de resistor. O ferro, para passar a roupa, ele aquece. Como ele aquece, ele também é um exemplo de resistor. Aquelas lâmpadas amarelinhas, incandescentes, aquelas lâmpadas amarelinhas, se você deixar ela acesa por muito tempo e encostar nela, vocês vão ver que elas esquentam pra caramba. Elas são exemplos de resistores. A chapinha esquenta, é um resistor. O secador é um resistor. Os aquecedores elétricos funcionam como resistores. Os fornos elétricos, eles têm instalado em seu interior vários resistores, ou seja, vários aparelhinhos que vão pegar a energia elétrica e transformá-la em calor. As panelas elétricas também são exemplos de resistores.
Aquela grelha elétrica também é um exemplo de resistor. Ela vai pegar a energia elétrica e vai transformar exclusivamente em calor. Então, todo aparelho na sua casa que pega a energia e transforma somente em calor, você vai classificar como resistor. Letra C. Nós vamos falar agora sobre os motores. Motores são dispositivos, são aparelhos que nós temos na nossa casa que transformam energia elétrica em energia mecânica, ou seja, transformam a energia elétrica em movimento. Os resistores pegam energia elétrica e transformam em calor. Os motores pegam a energia elétrica e transformam em movimento. São exemplos de motores da nossa casa. O liquidificador. O liquidificador usa a energia elétrica para se movimentar. A batedeira, ela usa a energia elétrica para se mover, para se movimentar. O tanquinho de lavar roupa, o que ele faz? Ele transforma a energia elétrica em movimento. A máquina de lavar também transforma a energia elétrica em movimento. Aquelas bombas de poços, de cisternas, transformam também energia elétrica em movimento. Aqueles carrinhos de controle remoto, eles transformam a energia lá nas pilhas em movimento. Lá nos processadores de frutas, nós também temos que ele vai transformar a energia elétrica em movimento. E por fim, o ventilador, né? O ventilador também é um exemplo de motores elétricos. Por quê? Porque ele vai transformar a energia elétrica em movimento. Então, todos os aparelhos da sua casa, que a principal função é gerar movimento, eles podem ser classificados como motores. Bom, agora nós vamos para os geradores. Geradores são os elementos responsáveis por transformar diversos tipos de energia em energia elétrica. Gerador é aquele que vai produzir a energia elétrica. Receptores, motores, resistores vão gastar a energia. Geradores são aqueles que vão produzir, vão ser a nossa fonte de energia para o nosso aparelho funcionar. Então, geradores são aqueles elementos que produzem energia elétrica. Nós podemos encontrar energia nas pilhas. As pilhas podem ser nossa fonte de energia. Nós podemos encontrar energia nas baterias. As baterias podem ser nossas fontes de energias. Mas lá na nossa casa, quando nós queremos que a nossa máquina de lavar funcione, a primeira coisa que nós temos que fazer é conectá-la na tomada. Qualquer aparelho na nossa casa para funcionar, a gente vai conectar na tomada. Então, essa tomada de energia da nossa casa, ela também pode funcionar como a nossa fonte de energia. Ela também vai funcionar como nosso gerador. Ah, mas de onde vem a energia da minha tomada? Bom, aqui na nossa região, a energia que chega até as nossas casas, ela vem da usina hidrelétrica de Serra da Mesa. Isso foi conteúdo estudado anteriormente. Mas então aqui pra gente, a tomada de energia, ela vai ser a nossa fonte de energia. Então aí são exemplos de geradores pra gente. Além das usinas hidrelétricas, termoelétricas, usinas eólicas, usinas solares. Condutores. Condutores nós também já havíamos visto anteriormente, mas os condutores são os elementos do meu circuito elétrico que permitem que as cargas circulem facilmente no circuito elétrico. Os condutores elétricos são os fios elétricos que vão transportar a energia de um lugar para outro lugar. Os nossos condutores, então, são os fios, né? Feitos de cobre, feitos de alumínio, feitos principalmente de cobre. O nosso fio é feito principalmente de cobre. Então, exemplos de condutores, os fios de cobre, os fios de alumínio, objetos metálicos. Isolantes. Muitas vezes é preciso, né, a gente proteger o nosso circuito para quando a gente for pegar nesse circuito, a gente colocar a mão nesse circuito, não levarmos um choque.
Os isolantes estão aí justamente para isso, para evitar que a gente leve um choque, né? Então, eles são os elementos que impedem a circulação das cargas no circuito elétrico. Eles vão impedir, então, que os elétrons eles se movimentem com facilidade no circuito elétrico. São exemplos de isolantes a fita isolante, as borrachas, os plásticos, né? Os plásticos em geral. Aquela capinha que a gente coloca lá no fio condutor. O fio condutor ele é formado no interior dele por uma parte condutor e por fora por um fio isolante, para que a gente não leve choque. Corrente elétrica. Professora, tem corrente elétrica antes de eu ligar o aparelho na tomada? Não tem. Só existe corrente elétrica quando eu ligo o meu aparelho na tomada. Ah, mas se eu colocar o dedo lá, eu vou levar choque? Vai, porque quando você coloca o dedo, você gera uma diferença de potencial capaz de gerar corrente elétrica. Então, não tem corrente elétrica no meu aparelho desligado da tomada. Só tem corrente elétrica a partir do momento em que eu ligo esse aparelho na tomada e ligo o meu aparelho para ele funcionar. Bom, mas o que é essa corrente elétrica? A corrente elétrica é o movimento ordenado das cargas elétricas, ou seja, é o fluxo organizado dos elétrons. Então, só tem corrente elétrica quando eu tenho um lugar para essa corrente sair e um lugar para essa corrente chegar e fazer alguma ação. Se eu não tiver um lugar para ela sair, a minha tomadinha, e um lugar para ela chegar, a minha televisão, ela não vai ter corrente, a gente não vai ter corrente elétrica. Só tem corrente elétrica quando eu oriento esse movimento dessas cargas elétricas. Então aí, ó, tem corrente elétrica no meu circuito. Por que no meu circuito tem corrente elétrica? Ela sabe exatamente de onde ela sai e onde ela chega. O que tem aqui no interior desse circuito elétrico, tá mostrado aqui para vocês, ó. São elétrons se movimentando de maneira bem organizada. Por que de maneira organizada? Olha, é de maneira organizada porque eles sabem de onde partem e aonde chegam. Então, só tem corrente elétrica no momento em que eu ligo meu aparelho na tomada e ligo a chavinha do meu aparelho para ele funcionar. Aí, dentro desse circuito, eu tenho corrente elétrica. Porque para ter corrente elétrica, eu preciso organizar o movimento dos meus elétrons. Se eu não ligo o meu aparelho na tomada, os elétrons não sabem para onde tem que ir, então eles não vão para lugar nenhum. Para ter a corrente elétrica, então eu tenho que ligar o meu aparelho na tomada e ligar a chavinha do meu aparelho, né? Ligar lá no botão liga e desliga da minha televisão ou do meu liquidificador, do que eu estiver analisando. Porque assim os elétrons terão um movimento organizado para fazer. Então, um exemplo de corrente elétrica. No interior do circuito, eu tenho um exemplo de corrente elétrica. No interior dos fios de aparelhos ligados, eu tenho exemplos de corrente elétrica. Bom, elementos de um circuito elétrico, interruptor. Interruptor, gente, é só um nome diferente para falar uma chave de liga e desliga. Aquela chave do seu liquidificador que liga e que desliga. Aquele botãozinho de ligar e desligar da televisão. Aquela tomadinha que tem lá na sua tomada, né, que tem lá na sua parede de ligar e desligar a sua lâmpada. Então, os interruptores, né, são os responsáveis por desligam quando abrem o circuito, ou acionar, fecham o circuito. O funcionamento de um circuito elétrico. Então, a chavinha de ligar ou desligar a sua lâmpada é um interruptor. Vamos aí aos exemplos, olha. Aquele botãozinho que liga ou desliga o seu liquidificador. Aquela tomadinha lá na sua casa que liga ou desliga as lâmpadas. Que ligam ou desligam várias lâmpadas. Elas são exemplos de interruptores. Os interruptores, então, olha, que vai ligar ou desligar um ventilador, aquele botão de liga ou desliga do ventilador,
Aquele botãozinho que você encontra na sua televisão ou no controle remoto, que liga ou desliga a sua televisão, é chamado de interruptor. Quando desliga, cessa, olha, interrompe o caminho da corrente elétrica. Quando liga, conecta o caminho da corrente elétrica. Quando desliga, não tem corrente elétrica. Quando liga, lá no seu interruptor, quando a lâmpada está desligada, está assim, não tem corrente elétrica. Quando você liga, essa parte se conecta aqui. Aí sim tem corrente elétrica. Bom, questão número 2. Faça um desenho representando o circuito elétrico simples. Eu dei aqui várias sugestões, vocês podem fazer qualquer um desses desenhos no caderno de vocês. Olha, um circuito elétrico simples, ele tem que ter pelo menos essas 5 coisinhas que a gente vai ver aqui, olha. Ele precisa ter um gerador, o gerador que eu coloquei aqui, uma pilha. Mas você pode desenhar uma tomada de energia, porque a tomada de energia vai ser o gerador na sua casa. Você pode colocar no lugar desse gerador uma bateria. Nós vamos precisar de fios condutores. Então, essas linhas aqui que nós estamos vendo são nossos fios condutores. Nós vamos precisar de um interruptor. O que esse interruptor vai fazer? Ligar ou desligar. Permitir a passagem da corrente elétrica ligado ou não permitir a corrente elétrica, né? Quando ele estiver desligado. Então, eu preciso também de um interruptor, de uma chavinha para ligar ou desligar o meu aparelho, o meu circuito. Quando eu deixo ligado o meu circuito, eu tenho corrente elétrica. Eu preciso de um aparelho que vai gastar energia elétrica, um que vai produzir, um que vai gastar. Esse aparelho tem que estar ligado por fios condutores no meu gerador e na minha chave, no meu interruptor. Esse aparelho pode ser um resistor, um chuveiro, um ferro de passar, uma chapinha, um secador, um aquecedor, uma panela elétrica, um forno elétrico. Pode ser um motor, um liquidificador, uma batedeira, uma máquina de lavar, um ventilador. Pode ser um receptor. O receptor a gente vai ver nas próximas etapas o que seria esse receptor. Lembrando que essa lâmpada aqui, aquela lâmpada amarelinha, antiga, ela é classificada como resistor, porque ela transforma energia elétrica em calor. Os motores vão transformar a energia elétrica em movimento, como lá no seu ventilador. Qual é a função do seu ventilador? Movimentar. Ele movimenta as hélices dele lá, gerando uma corrente de ar. Então, se tem a função de gerar movimento, motor. Olha, você pode fazer um desenho aí só de linhas, né? Dessa forma. Aqui nesse desenho, eu tenho o meu gerador, a minha tomada de energia, que é uma fonte de 220 volts na nossa região. Nós temos uma chave, que quando estiver aberta, não tem corrente elétrica, mas quando eu fechar ela, eu vou ter corrente elétrica. Eu tenho um aparelho que vai gastar a energia elétrica e eu tenho fios que conectam esse aparelho no meu gerador e esse aparelho na minha chave. Então, eu tenho gerador, eu tenho fios condutores, eu tenho um interruptor e eu tenho um aparelho que vai fazer aqui, vai gastar essa energia. Vamos dar sequência. Olha, eu coloquei aqui outro exemplo para vocês não ficarem só no mesmo desenho. Eu tenho um exemplo aqui de uma cafeteira. A cafeteira, ela tem a função de aquecer a água, ela é um resistor. Aqui a gente tem, olha, para eu ter um circuito simples, eu preciso ter um gerador, eu tenho gerador. A tomada de energia aqui vai ser o meu gerador. Eu preciso ter um resistor, a minha cafeteira vai ser o meu resistor. Eu preciso ter fios condutores, olha, fios condutores, eu tenho fios condutores. Eu preciso ter corrente elétrica. Eu só vou ter corrente elétrica quando eu ligar esse aparelho. Todo aparelho na nossa casa tem essa chavinha de liga e desliga. Essa chavinha de liga e desliga a gente pode chamar de chave ou de interruptor. Ela vai permitir a passagem da corrente elétrica ou não vai permitir que haja corrente elétrica.
Quando eu ligo, a corrente elétrica passa e ele funciona. Quando está desligado, como nessa imagem anterior, meu equipamento está apagado, ele não está funcionando porque não tem corrente elétrica. Desenhei aqui para vocês também outro exemplo. O chuveiro lá que a gente tem no nosso banheiro. O chuveiro ele está conectado na tomada, sua fonte de energia. Ele tem fios que levam energia até ele. E ele é um resistor. Então, aqui eu tenho os constituintes. Fonte de energia, que é o meu gerador. Fios condutores. E eu tenho aqui o meu resistor. Como que eu ligo ou desligo o meu chuveiro? Bom, quando eu ligo o registro e passa água nele, eu estou fechando o meu circuito. Aquele aparelhinho lá funciona como um interruptor. Lá na nossa televisão. Bom, a nossa televisão também, que nós temos a imagem de um circuito elétrico simples. Eu tenho uma fonte de energia, um gerador. Eu tenho os fios elétricos. E na minha tomada eu sempre encontro um botãozinho de ligar ou desligar. O botãozinho de ligar ou desligar na minha tomada é o interruptor. Devolutiva dessa correção. Dê a devolutiva da correção enviando a foto em meu WhatsApp ainda hoje com a resposta dessa pergunta. Dê a melhor definição encontrada para receptor e dê exemplos. Sugestão de resposta para vocês me enviarem a foto no meu WhatsApp. Receptores são elementos de um circuito elétrico também. Eu estudei resistores, transformam energia elétrica em energia térmica. Eu estudei motores, transformam energia elétrica em movimento. Eu estudei geradores, produzem energia elétrica. E os receptores? São aparelhos que transformam energia elétrica em qualquer outra modalidade de energia, desde que não seja somente calor. Todos os motores são exemplos de receptores. Mas não podem ser encaixados como receptores aqueles que transformam energia elétrica só em calor. Os que transformam energia elétrica só em calor serão resistores. São exemplos de receptores: a geladeira, o frigobar, o micro-ondas, as lâmpadas, fluorescentes, os DVDs que a gente tem na nossa casa, os sons, as televisões. Por que todos esses são exemplos de receptor? Porque gastam energia elétrica, transformando ela em som, em luz, em imagens. Eles não transformam energia elétrica só em calor ou só em movimento. Por isso que são classificados como receptores. Meninos, então eu espero que dê certo aí para vocês e eu aguardo a minha devolutiva. Lembrando que a devolutiva de vocês é esta resposta que vocês vão copiar no seu caderno, a resposta, dando exemplos de receptores e enviar a foto em meu WhatsApp. Tchau, tchau.